Olá, eu sou o perito Kleber Miller e neste vídeo iremos tratar das perícias e análises em áudios e vídeos. Na sequência, eu converso com o experiente perito Ricardo Caires dos Santos, de São Paulo. Um perito que atua na área judicial, na área criminal, com larga experiência aí em vários casos, muitos desses submetidos ao tribunal do júri. E o Dr. Caires é um dos nossos professores do curso Criminalística 360, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro em Porto Alegre. Assim, ele ministrará essa parte da criminalística e do assessoramento técnico que envolve análises em áudios e em vídeos. Fica o convite, assista o vídeo. Eu sou o perito Kleber Miller, juntamente com o perito Ricardo Caires dos Santos. O assunto é perícias de áudio e de vídeo. Eu tive uma experiência como perito criminal, até atuei ali, tive na coordenação de umas áreas aí de perícias de áudio e de vídeo, mas nosso convidado é você aí. Acho que o pessoal vai querer ouvir um pouquinho da tua história, da tua formação, da tua experiência. Legal. Tem um monte de caso de repercussão, tu está sempre envolvido aí, tribunal do júri. Já envolveu o presidente, mas eu vou deixar, já vou passar a palavra para você aí. Então tá contigo a palavra aí, meu amigo. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a rica oportunidade, meu amigo, estar com você aí, Miller. Sou seu fã, sabe disso. Para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar aí, trocar informações, ideias, falar desse mundo científico, né? Que é a necessidade do âmbito jurídico, né? Para a estabilidade, né? Para a atuação nossa, peritos, tanto oficiais, judiciais e assistente técnico. São três elementos que poucos sabem diferenciá-los, né? Então a gente vai até falar sobre esses cursos, essas pós-graduações de perito criminal, que muitos colocam perito criminalístico, perito criminal, e nada é disso, né? Então a gente vai discorrer sobre essas falsas informações, quem pode atuar mesmo, né? Então é isso. E venho já convidar todos aí no dia 12 e dia 13, né, Mili? Aí no Rio Grande do Sul, estarão presentes. Irei levar algumas canecas aqui da Ricardo Caires. Quem estiver assistindo a live, se inscrever agora, nesse exato momento. Também, né, cara? Já fizemos o brinde, já fizemos a do... O pessoal entregou hoje, né, a caneca do Criminalística 360, ó. Sensacional. Né? Sensacional. A sua já está separada. Oh, aí sim. Então, aí a gente vai bater esse papo, né, falar da cadeia de custódia, que a cadeia de custódia é para todo tipo de objeto de perícia, né, todo exame do corpo de delito. Né? Corpo de delito, a pessoa pensa que é um corpo. Na verdade, não. O corpo de delito pode ser um controle, né? Então, é muito interessante isso. Então, a gente vai discorrer aí sobre algumas coisas que não passam, né? Essas empresas, a gente vê aí usando até distintivo de peritos forense. É umas coisas assim, absurdas que a gente acaba vendo no mundo, né? E a gente que tá, eu falo, a gente porque eu me formei em 2003, né? Eu vou falar um pouquinho já então, Kleber, da minha formação para o pessoal, né? Eu entrei na faculdade de Direito em 99. Estou vendo os comentários aqui, mas tranquilo. E em 2003 me formei em Direito. Dentro da minha formação do tempo de estágio, percorri pela Justiça Federal, fiz estágio, escritório de advocacia, né? Aí nesse período de 2003 prestei alguns concursos públicos. O objetivo era ou delegado de polícia, ou mesmo atuar com um perito chamado forense, que nada mais é que é o assistente técnico. E eu comecei, em torno de 2006, alguns pareceres técnicos na área do direito. E para nós que somos do direito, no meu caso, é complicado. Você tem que ter uma matéria específica para poder atuar com um perito judicial. É igual você da criminalística. Quando você presta um concurso público com perito criminal, ou você é médico,
ou você é dentista, biomedicina, tem as formações corretas, certas, né? Ou engenharia. Sim. Para nós do direito... Tem várias áreas que... mas tem muita coisa interessante que você falasse aí, né? Porque no direito não cada comum, vez menos, alguns cursos são cada vez menos aceitos, assim, né? Mas... Não, falou tudo, porque assim, que para concurso de perito criminal, formado em direito não entra. Não tem meios, não tem matéria para ele. Ou você tem que fazer uma especialização direta, específica, e lá na frente tentar. Porque hoje agora está tendo os concursos, as matérias mais específicas, né? Então, para nós do direito, eu já sabia disso. Quando eu falei assim, não quero mais prestar para delegado de polícia, eu vou encarar aonde que eu entrei de cabeça para a perícia judicial. O primeiro passo para mim foi o que é? Avaliador. Dentro de avaliador de imóveis, ali eu fui conhecendo, o juiz foi conhecendo meu trabalho e foi dando as sugestões. A parte de avaliações está ligada à grafotecnia do documentoscopia, porque o 464 e o 474 que ele fala lá do quê? Do exame pericial, que é vistoria, avaliação e exame. E aí eu comecei. Aí o juiz começou a passar outras matérias e comecei a absorver tudo isso. Né? Então, assim, eu do direito, eu acabei percorrendo várias especialidades paralelas, né? Aí, em 2010, formei parte de identificação veicular, procedência veicular, né? E assim foi indo no caminho. Hoje, aqui no meu escritório, Cleber, tem 10 especialidades. Por que 10 especialidades? Porque é direcionado ao Poder Judiciário, ao juiz, né? Porque determinadas áreas, quem só faz avaliação de imóveis sou eu. Vamos supor, dou um exemplo de alguns casos de imóveis apreendidos no tráfico, crime organizado. Somos nós, eu sou um dos que sou chamado também para fazer esse tipo de avaliações, né? Colaborar aí para essa parte. Então, fui crescendo, fui pegando gosto, e muitos dizem assim, a pessoa que tem muita especialidade, ele não é boa em nada. E é mentira. Por que eu falo que é mentira? Hoje eu direcionei áudio e vídeo. Mas toda essa bagagem, ela me deu um respaldo muito grande, que eu tive igual os peritos da polícia, igual vocês. Vocês têm academia de vocês passam por determinadas áreas, depois de 3 anos, vocês começam a ser direcionados a uma área, não é isso, Kleber? Geralmente é isso. Não, mas é interessante que você falasse, porque é o seguinte, muito do que a gente aprende na perícia criminal, a gente aprende lá dentro. Né? Então começa por aí. Né? Claro, eu vi alguns comentários aqui sobre prerrogativas, claro, algumas prerrogativas que existem, algumas funções, né? Aí depois a gente pode... Mas dentro da perícia criminal, eu até sou suspeito para falar, né, Carlos? Eu passei em tantas áreas, né? E não vou dizer que eu sou especialista em todas, né? Mas parece que cada vez quanto mais áreas, ela é bastante salutar dentro e muito rico, assim, até para a gente saber assim, olha, isso aqui eu até sei, mas até para saber que tem um especialista, às vezes, dessa área. Mais aprofundado, né? Mas, então, assim, dentro da própria perícia, às vezes dentro de alguma área, daqui a pouco nós mesmos, por mais que a gente seja de uma área, tu acaba recorrendo a um outro colega teu, que ele ele é especialista em outra coisa mais aprofundado. Entrou bastante gente aqui conhecida. Tem vários amigos aqui, pessoal aqui de Porto Alegre, cara das Baru. Pô, legal. Paulo, Perita Baru, que é das maiores referências aí do Brasil em perícias balísticas. Então, mesmo nós ali vamos pegar, por exemplo, a própria Baru, que é uma perícia de balística, ela não está isenta, daqui a pouco, uma casuística, algo específico, uma arma. Daqui a pouco ela vai recorrer aos outros colegas nossos aí da perícia do Brasil. E a gente troca muita informação, né, Carlos? Eu tenho conversado contigo. Então, a gente até está atuando agora em casos juntos. Acho que nós vamos atuar em outros casos. E eu estou atuando agora em casos bastante polêmicos, bastante grandes, assim. Exatamente. E eu já acabo passando isso até para
tempo que eu trabalhei no Ministério Público, né, com os promotores, para os delegados e agora para os advogados, né, às vezes a gente tem que montar uma equipe, né, Caio? Multidisciplinar, né? A gente nota isso no direito. Eu presenciei. O Eduardo. Eduardo. Acabou de entrar. Acabou de entrar o Eduardo. Uhum. Aí nós do Brasil de documentoscopia. Acho que esse nosso curso aí vai estar. Tem umas feras aí, né? Para mim, a minha referência em documentoscopia é o Eduardo Lima Silva. Verdade. Pelo conhecimento, pela didática aí, então, mas retomando isso, então o que a gente acaba observando? Mesmo em investigações mais complexas, a polícia ela trabalha numa equipe, ela monta uma equipe. Exato. Tá? Então, às vezes, são delegados, a própria equipe de investigação, e dentro da perícia, quando se solicita algum caso para a perícia criminal, boa noite a todos, aí que eu não cumprimentei, boa noite a todos. A perícia também tem uma coisa, Carlos, que eu, agora, mais com assessoramento, claro, já vai fazer aí algum tempo já. Uhum. Acabei me aposentando agora em 2017. A perícia tem uma característica muito distinta do assessoramento técnico e agora, cada vez mais, eu sinto isso. Entendeu? Verdade. E isso passa... A perícia criminal, a gente comentou agora, estava numa outra gravação agora do Forensicast, que é um programa que nós temos aí, eu e o perito Eduardo, o próprio perito Eduardo. E a perícia criminal recebe, por exemplo, analisar essa caneca, a nossa caneca aqui do criminalista, vou fazer um ofício para analisar isso aqui. E tu vai lá e analisa aquilo ali. Aí o perito vai lá, analisa, de repente, a caneca, daqui a pouco tu tem um líquido. Esse líquido tem que ser analisado. Tu manda para um outro perito analisar dentro do laboratório. Aí daqui a pouco tinha que coletar uma digital. Aí é um outro perito que vai fazer essa coleta dessa digital. Então, isso dentro da perícia criminal, ele é bastante fragmentado. Eu tenho chamado isso de um mosaico da perícia criminal. São várias coisas fragmentadas. E o que acaba acontecendo? As informações, isso é uma coisa muito interessante, dentro da polícia, claro, naquela parte da investigação da polícia ali, normalmente pela polícia lá no começo, ela também, essas informações vão chegando, né, Carlos? Exatamente. Daqui a pouco tu tem um prazo para terminar esse teu inquérito e não tem todos os lados conclusos. Exatamente. E a gente tem feito um trabalho, tu faz um trabalho aí, eu tenho agora atuado bastante dessa forma, já atuar lá no inquérito, né? Então, o objetivo, às vezes, é o contrário do que algumas pessoas pensam. Que não é derrubar o laudo pericial. Exatamente. Não é a prova. Eu acho, hoje eu comentei isso até no grupo agora, que é exatamente o contrário. Tu vai levantar as informações importantes e que tem que ser, talvez, analisadas, observadas, e tu vai pedir que a perícia criminal faça isso, não que tu vai fazer isso. Exatamente. Né? Porque a lei é clara sobre isso. A perícia, até pela característica da perícia criminal, ela não ter lado, ela não é da acusação, ela não é da defesa. E normalmente, quando nós somos assistentes técnicos, eu já atuei pela acusação, tu já atuaste pela acusação, a gente já atua pela defesa. Mas quanto mais a gente puder contar com as provas da perícia criminal, quanto melhor. Né? Exato. Então, exato. Só que, às vezes, ninguém está longe de cometer um erro, de cometer um equívoco. Né? Bem colocado. A gente talvez não tenha uma casuística tão grande que nem a perícia criminal, né, Carlos, no assessoramento técnico. Pode falar. Exatamente. Tá? Olha só que interessante, você tocou num ponto, porque qual que é a função? É porque eu venho da área do direito e eu trago isso para a área da perícia. Qual que é a função do perito assistente, né, que é o assessoramento? É acompanhar o que a lei fala. Nós vamos acompanhar, auxiliar o perito oficial. Nesse momento, por falta de um software que já aconteceu atuar, ou por falta até de um conhecimento um pouco aprofundado do colega que está lá, nós estamos ali para estender o nosso conhecimento a ele, para que nós possamos chegar lá um resultado qualquer, a verdade real dos fatos. Aí está distorcido, a gente vê, é ridículo. Perito forense com detetive, você já viu um negócio louco desse?
Então é uma loucura. Eu conversando com as juizadas aqui em São Paulo, que tá assim, e não tá sendo aceito. Tá tendo um crivo aqui muito forte, né? Porque confunde tanto o perito, se o perito investiga, o perito não investiga nada. Porque a prova do perito, porque vocês são policiais, certo? Quem faz a parte da investigação é a Polícia Civil, correto? O perito forense, que é o perito assistente, que nem tem essa palavra perito forense, é perito assistente ou assistente técnico, né? Então, ou seja, ele ali só vai trabalhar sobre as provas técnicas que estão ali dentro do inquérito ou dentro de um processo e vai auxiliar o perito oficial. A gente não tem que fazer juízo de valor sobre o trabalho do colega ou apontar até falhas. Você mostra ali o raciocínio que você chegou, é o juiz que vai falar se vai aceitar tanto o lado oficial ou nosso. O que eu vejo com o perito judicial, eu atuo para poucos casos assistente técnico, é por isso. Porque se eu sei de fato que o meu resultado não vai favorecer o cliente, eu não vou entregar. Você entendeu? Eu também não vou querer o valor dele. Aí, ao contrário, não. Aí pegam uma pessoa mal intencionada, quer derrubar um laudo, tudo que é custo. Eu posso até te dar um exemplo, do caso do menino Bernardo do Rio Grande do Sul. Olha a sacanagem que fizeram nesse processo. Eu fiz um relatório, que as pessoas têm que ter. Tem relatório, parecer técnico e laudo. São 3 atos, certo? Olha só, quando me consultaram, eu fiz um relatório. Esse relatório, o juiz achou pertinente de reabrir o inquérito. Depois eu fiquei sabendo que desceu inúmeros pareceres técnicos por causa dessa abertura do meu relatório. E muitos atribuíram a culpa a mim. Olha só, falaram que eu tinha até atribuído a autoria da carta à secretária. Eu falei, misericórdia, né? Eu era diretor, eu estava bravo com isso. Eu lembro. Aí, por que esse perito tá maluco, tá botando a afirmação lá que a moça... para ver como essas informações, claro, depois a gente vai tomando o pé do caso, né? Exatamente. Que essas informações também elas vão se replicando às vezes dentro do processo, né? O engraçado é assim, que eu fico bem tranquilo, porque quando falaram, aí depois aconteceu o negócio do Michel Temer. Eu costumo falar que 2019 foi meu ano de absolvição. Porque no caso dela, teve um julgamento ano passado, né? Ele esperava que seria ouvido. Conta desse caso, eu acho que o pessoal vai querer saber a atuação no caso Temer. Eu acho que isso é uma coisa importante, eu acho... foi um caso de grande repercussão, um caso que tu atuasse. Eu gostaria que contasse mais sobre o caso Temer, aí, se tu puder. Do caso do Temer, olha só. Voltando lá, vou voltar só um pouquinho na minha formação. Então, em 2012, eu comecei a trabalhar com degravações de áudio e vídeo, né? Fazendo esses trabalhos. E em 2017, após o lapso, que é o negócio do episódio do Michel Temer, eu entrei e me aprofundei nessa parte. Fui para o Cefac, me formei em identificação de áudio, de falantes, né? Mas voltando ao caso do Michel Temer, o que aconteceu? Eu fui contratado pela Folha, eu já tinha me pedido para não falar com a emissora lá, certo? Aí eu guardei meus trabalhos e não passei. Eles queriam onde estavam as fragmentações, as edições, eu não passei, que não tinha autorização para fazer isso. Eu tinha uma empresa que fazia as transcrições. O que o pessoal falou? Ricardo, manda ela sem correção ortográfica nada. Nisso, tinha bastante erros lá. Aí eles pegaram isso. Mas o objetivo, na época desse caso, que a perícia oficial acontecesse. Porque ela tinha passado por um caminho obscuro para ver o impeachment do Michel Temer. Quando eu falei... Olha só, quando eu falei assim da parte processual, que ele sabe que eu sou especialista em direito penal e processo penal, porque eu falei assim, quando nós temos um áudio, ele é passado por um papel, ele vira um documento jurídico, certo? Qualquer coisa, uma foto, tudo que você passa por um papel, vira um documento jurídico. O que eu fiz? Transcrevi. Ali já tinha validação. E dentro da validação eu mostrei lá as edições, as fragmentações, interrupção, um monte de coisa. Aí a Globo queria ver aquelas telinhas do Praat, tudo bonitinho, bababá, e eu não tinha autorização de passar. Eles não autorizaram eu passar. O que aconteceu? Falou, Ricardo, deixa para a perícia acontecer. Nisso a Polícia Federal viu, porque eu falei o seguinte, que para que pudesse ter a certeza daquele áudio
ele não tem nenhum tipo de vício, né, de edição, alguma coisa, nós tínhamos que achar o que é a matriz dele, que seria um celular ou um gravador, né? Nisso, o gravador tinha ido para o outro lado. Aí a Polícia Federal ouviu, falou, não, tem que passar pelo nosso crivo. Quando a Rede Globo viu falando isso, falou, quem é esse perito? Primeiro ela me atacou falando que perito judicial não existia. Ela contratou 3 peritos, que eu levantei os caras, para falar isso, que perito judicial não existia. Eu falei, olha lá que existe. Que tem diferença, o perito criminal... Não existe na lei, né? Só dentro da lei que existe, né? É só isso. Aí, o que eu peguei? Fiquei tranquilo. Aí falou da minha capacidade postulatória. Eu falei para minha família, eu falei, fique tranquila. Minha faculdade está aqui, minhas especializações, meu certificado está aqui, ó. Polícia chegar aqui, eu vou colocar meu certificado e vou lá falar que eu tenho capacidade postulatória. Mas resumindo, ela bateu em mim no domingo, né? Aí na quarta-feira, ela já se retribuiu a mim como perito. Aí o pessoal falou, no domingo bateu no rapaz. Já na quarta já está se referindo, porque entrou o outro rapaz lá, que eu não vou citar o nome dele, o assistente do Michel. Ou seja, ali começou a mudar. Aí aconteceu, passou 45 dias, veio o laudo da Polícia Federal. Sabe quem me mandou esse laudo? O professor Eric, lá da Polícia Federal. 7 horas da manhã, falou, Ricardo, olha aí, eu tomei um susto. Que faz perícias de documentoscopia? Será que é? É ele mesmo, meu professor. Ele se tornou um amigo, né? Assim, ele me ajuda bastante. E quando eu recebi, olha que interessante, eu até fiquei preocupado. Eu falei assim, é para me fugir? A polícia vai me prender? Ele falou assim, não, Ricardo, fica tranquilo que isso aí vai mudar a tua história, rapaz. Tudo que eu falei, Emília, falei das edições, tá até no meu livro, né? Que falou das edições, que o Ministério Público Federal manipulou o áudio. Assim, foi fantástico. Tudo da forma que eu falei em 8 horas. Que o áudio tem uma característica muito importante, né, Carlos? Que tu tem que analisar ele na integridade, né? Não pode tirar de contexto. Não sei se tem um livro, não sei se tu conhece, acho que não sei se é Assassino de Reputações ou Assassinato de Reputações. Já ouvi falar. Ele aborda exatamente isso, né? Um jogo que se faz, às vezes, de tirar algumas frases de contexto, e tu passa isso para a imprensa já te condena, aí depois tu tem que estar te justificando, e quando muito que passa pelas perícias de áudio é realmente aquilo, sofreu uma edição, não sofreu uma edição. O que é uma edição? Será que tem como melhorar aquela qualidade? Daqui a pouco tu vai olhar, está tirando frases importantes de um áudio, né? Que pode mudar todo o sentido. O contexto. A textualização. Que a gente fala, a questão da textualização. Porque na questão da identificação de voz, nós não podemos melhorar o áudio. E isso, segundo estudos, não pode. Porque você já altera o objeto. Tá vendo? A lei de pacote anticrime, a gente que opera muito direito, a gente sabe disso. A gente, como assistente técnico, a gente tem que ter um cuidado todo com a prova. Né? Porque assim, qualquer melhora que você faz na qualidade do áudio, ela já fica impressionando propriedades ali que são propriedades características da fala, né? Exatamente. E a gente não pode, porque só o fato que você alterou, já disse, alterou. A prova já está eivada de vícios, né? Ela cai por terra, aquela prova. Então, nós que damos assessoramento, é fantástico. E quando eu vou, vocês já atrás foi acompanhar, daquele caso lá do pessoal do Sarney, eu acompanhei todo o ato lá. Eu me pede para até eu fazer extração dos dados, eu não tiro, eu não espeto o meu. Por quê? Qualquer coisa que dali é uma responsabilidade gigante. Tem a perícia oficial para isso. Ele cumpriu o protocolo, eu vou trabalhar na cópia dele, pronto, acabou. Exatamente. Hoje, realmente, eu estava conversando com um advogado exatamente sobre isso. Assim, as provas periciais, ainda mais com a 13964 de 2019, ela é primeiro da perícia. Ela é primeiro da perícia criminal.
É a perícia criminal que tem que fazer a extração. Só que vai acontecer, de repente, algum celular que ele é ligado. Eu já vi casos aqui do celular, o programa ser reinstalado. Ele tem que ser preservado. A perícia criminal tem que fazer isso. Mas aí o que eu faço para acessar as informações? Solicito para a perícia criminal. Exato. A perícia criminal faz uma cópia, disponibiliza para a defesa, disponibiliza para a polícia, disponibiliza para o Ministério Público. Porque às vezes a gente nem sabe o que é importante. Né? Então tu tem que preservar isso. E depois, o que a gente vê a maior dificuldade, tu já é um misto, né, Carlos? Porque tu é um perito criminal e tem a noção do direito. Eu tenho estudado bastante o direito e acho muito bacana isso. Por isso eu vejo que essa aproximação da assessoria técnica e assessoria jurídica, ela é um caminho sem volta. Né? Cada vez mais os assistentes técnicos e os assistentes jurídicos, eles vão trabalhar cada vez mais conjuntamente. Então, ou seja, nós temos que conhecer melhor o direito, eu digo nós, não perca esse meu vídeo de perito criminal, né? Os operadores de direito conhecer um pouco da perícia. E o que eu tenho identificado, principalmente dos operadores do direito, e aí, independente de ser delegado, advogado, promotor, juiz, às vezes é a dificuldade técnica de saber perguntar. Porque a perícia, ela responde quesitos. Exatamente. O objetivo da perícia é responder quesitos. Então, são formuladas perguntas. E assim, como é que uma pessoa que não conheça profundamente aquela matéria vai conseguir formular? Claro, com o tempo, né, algumas coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia, mas quando entram em coisas mais complexas, muitos casos a gente atua para fazer uma pergunta. Exatamente. Para fazer uma pergunta, às vezes complementar, para um médico legista num exame complementar. Como é que chegou a essa conclusão? Isso foi observado? Será que isso foi analisado? O que o senhor quer dizer, às vezes, com isso? O que o senhor está interpretando dessa forma? Falou tudo. Então, mas é bem interessante. Muito especial aqui. Ellen é uma grande amiga nossa, uma advogada. Ellen. Uma grande amiga e esposa de um grande amigo nosso aí também. Legal, entrou. Advogados, peritos, que tem bastante gente nos acompanhando aí, Carlos. Poxa, que legal. Bem colocado que você falou. Eu atuo em tribunal do júri muito, né? Muito tempo. Porque... Quantos anos? Curiosidade, quantos anos? Praticamente está indo para 12 anos. 12 anos. Boa noite, Ed. 12 anos de muita atuação. Eu passo de 4 mil processos de atuação. É isso que as pessoas não conhecem a história da pessoa, né? Então, cada caso é um caso, né, Caio? Exato. Para você ver. Mas muita coisa... E eu vi uma frase muito interessante. Tem um outro perito, a gente fez um programa, Eduardo, esses dias com ele. É o Sami, saiu hoje até no Forensicast, ele entrou no ar hoje. A função do assistente técnico é encontrar soluções. Né? Então, a gente vai se debruçar de uma forma que o perito criminal não tem nem como, eu acho que não tem como, até poderia, mas não tem como, pela demanda enorme que a perícia criminal tem. Então, o que a gente faz é pegar um processo capa a capa, como a gente diz. Né? Me ligou e disse assim, não, preciso que o senhor me mande o processo inteiro. Mas você sabe que ele tem 3.000, 4.000 páginas, exatamente isso. Nós vamos se debruçar em cima de um processo, de olhar tudo aquilo. Será que foram feitos... E hoje, ainda mais, com cadeia de custódia, com uma série de outras coisas. Exato. Talvez sejam alguns exames que não foram feitos, Carlos. Mas eu tenho que tudo. E as pessoas têm que entender que isso tudo é cobrado. Para hoje, uma análise de um processo, aqui no nosso gabinete, é R$5.000, só análise que eu cobro. Olha só, eu posso falar, bem colocado, o caso do down do roubo da Samsung em 2014. Foi como taxado o maior roubo, igual de 11 homens no segredo. Não sei se você lembra desse caso, do roubo do galpão dos celulares de Campinas, da Samsung. Milionário. Eu sou até personagem de um livro hoje.
E foi nesse caso, olha só, a advogada chegou desesperada. E a gente já tem experiência. Eu falei assim, doutora, a senhora me permite eu ler o processo? Falou, sim, doutor. Fora o objeto da perícia que era confrontar a imagem do rapaz, isso vai estar até lá no curso nosso. Eu vou levar o vídeo e o trabalho que eu fiz. Eu posso ler? Comecei a ler o inquérito, os depoimentos, Miriam. Quando eu comecei a ler, cheguei, acho que o processo tinha quase 4.000 folhas. Acho que estava 2.000 e alguma coisa, eu vi lá. 2 testemunhas reconhecidas, ela tinha falecido há 20 anos atrás. E eu comecei a trazer no meu relatório. Pau, pau, pau. Aí eu fui lá fazer toda a questão de comparações do Dalmo. Ele é negro, o cara lá era moreno para branco, pardo, né? E as medições, as referências, pé direito do galpão, empilhadeira, a ficha dele lá na delegacia. Pomba, montei. Na hora entreguei, o Ministério Público, na hora viu meu laudo. Peça a soltura do Dalmo. Só para você ver. Eu tenho um caso aqui que eu auxiliei, assessorei, que esse era uma coisa assim também. Então, às vezes, cada caso às vezes é uma solução, né? Exato. Foi um caso, se eu não me engano, ele até tocar fogo, o assaltante tocou fogo na vítima. E aparecia nos vídeos, os vídeos internos. Mas tinha uma coisa assim que ele andava abraçado, aí nós estamos vendo no vídeo, que o criminoso ele praticamente levou a vítima abraçado dentro de casa. Né? Com aquele estar abraçado, eu sei que eles estão lado a lado, então a gente consegue fazer a comparação de alturas de uma forma bastante mesmo falando de área, tinha 1,77 m. Não precisa. Eu acho muito interessante. Eu sei quanto é que mede. Se esse aqui, ele é da mesma altura, e daqui a pouco prenderam uma pessoa que a estatura não batia. Entendeu? Exato. Então, buscando achar e soltamos o réu. Né? Claro, e aí entra uma outra coisa, né, cara? Às vezes a pessoa pode ter cometido algumas, mas ele tem que responder pelo que ele fez naquele caso. Né? Então, às vezes, o que a gente nota, em alguns casos, é tentar condenar a pessoa de qualquer forma e às vezes, por falta de provas, principalmente, às vezes, por falta. Eu não vou dizer nem que é muito por erro, porque a gente até não pega muito erro nos laudos periciais. Não pega. Os laudos periciais são muito bons. Né? Então, boa noite de Paula, advogado. Doutor Arildo de Paula, ele que é advogado no caso que estou atuando, lá da neta do Sarney, do Rio Grande do Sul, ou do Maranhão. Aquele caso que conversou. Isso, exatamente. Eu acompanhei, que você estava viajando esse dia, teve umas publicações aí. Isso, eu acompanhei. Eu, Sérgio Hernandes e o doutor acompanhamos duas perícias que houve. De acústica, né? E depois a perícia de extração de dados no celular. Grande abraço, doutor. E essa coisa do assistente técnico e do perito, é uma coisa, ela é recente, ela é até bastante recente, né, Caires? Eu quando diretor-geral aqui da Perícia Gaúcha, a gente tem um assento, os diretores eles têm um assento no Conselho Nacional de Dirigentes de Perícia Criminal, né? Que sentam os dirigentes dos órgãos periciais, de polícia científica de todo o Brasil, e acabei sendo escolhido lá pelos meus pares como presidente do conselho. E na época eu já questionava como tratar com os assistentes técnicos, como lidar com os assistentes técnicos. Porque a lei ela prevê, né, e se autorizado pelo juiz, está autorizado, não que tu vai atrapalhar, que tu vai querer se meter na perícia. Então, e agora mesmo, esses dias, eu conversando com uma colega do laboratório, que foi nomeado um perito assistente, e o que ele fez? Ele só acompanhou para ver como é que estava fazendo os exames, para dizer assim, olha, é isso. Exatamente. Como se desse mais, aumentar até a credibilidade do que a perícia criminal faz, porque para não questionar nada depois, o senhor estava ali, estava presente, assistiu. Claro, nem em todos os casos isso se aplica, a gente consegue
mais operacionalizar isso, mas a gente vê assim, em alguns casos, a gente sempre tem que pensar, e eu sempre pensei assim, que o maior problema não é a gente deixar um criminoso ou outro na rua, por um equívoco. O problema é nós botar um inocente na cadeia. Exato. Então, a ampla defesa, a plenitude da defesa, o princípio do contraditório... Exatamente. Isso tem que ser levado ao limite do que a gente conseguir levar. Né? A gente vê... por que eu referi até essa coisa do conselho, Carlos? Porque alguns estados... vou pegar um exemplo. Se nós olharmos a Polícia Federal, olhar a perícia do DF, é mundo dos sonhos, né? Recursos financeiros, equipamentos de ponta, concursos frequentes. Mas quando a gente começa a vir para dentro dos estados, não vou dizer que o Rio Grande do Sul mas o Rio Grande do Sul tem uma carência de pessoal muito grande. A demanda da perícia é muito grande. São 100 mil, mais de 100 mil laudos emitidos por ano. Os exames periciais não são exames simples, né? Então, também e a gente é difícil a gente imaginar que sempre o perito vai fazer aquilo com o máximo da excelência, às vezes, né? Pela demanda muito grande. Então, exatamente. Ele pode... não digo que errar, mas ele pode se equivocar ou pode não abordar algum fato que ele seja extremamente relevante dentro do processo. Aí é onde que entra o perito assistente, para relembrar, fazer ele olhar o ponto. Então o perito assistente é isso. Ele acompanha, porque a gente, esse aqui é o Código de Processo Penal, ele vai acompanhar. No término do trabalho dos laudos oficiais, ele pode ter acesso ao mesmo material que a perícia realizou e ir lá e emitir o quê? O seu parecer técnico. É bem tranquilo o andamento. Aí que eu costumo dizer, eu como perito judicial, eu também recebo perito assistente. Como eu recepciono ele? Com a forma que ele chega. Se ele chega de uma forma atacando, eu primeiro já peço para que o juiz aprecie o parecer dele. E peço que afaste que primeiro venha o quê? Os quesitos. Aí eu deixo o meu laudo, deixo o laudo dele já de pronto, que acontece muito isso. E vou apreciar os quesitos. Dentro dos quesitos, eu deixo o meu laudo. Se vai ser de encontro com o parecer que ele apresentou ou não, é outra coisa. Eu trago tudo dessa forma. Né? Porque tem alguns peritos assistentes que ele entra de uma forma agressiva. E o papel... Você está falando no cível. No cível. Porque judicial... O laudo emite no cível, né? Exatamente. No processo penal, o laudo é emitido pelos peritos oficiais, né? Até isso, às vezes, as pessoas podem confundir, confundem. Né, cara? Exatamente. Tu pode ser a figura que seria do perito criminal, no cível, é o perito do juiz, é o perito judicial. Esse é o perito judicial. Que ele exatamente. É lá dentro da esfera cível, que para um criminal são outras... E até também, né, Caires? Muita gente acha que o perito ele é policial. Não é policial. No Rio Grande do Sul não é policial. No DF ele é policial, na Polícia Federal ele é policial. Em alguns estados também não é policial. Tá, só um comentário aqui. O assistente técnico está para o perito judicial, assim como o advogado está para o juiz. A finalidade é a parte técnica. Está errado. Não, está errado. O perito judicial, que eu estou vendo aqui, está do juízo. O perito judicial, assim como o advogado, está para o juiz. Olha lá, vamos lá. O ordenamento, o perito judicial... É o perito criminal. O perito judicial é o perito do juízo. Na esfera criminal, é o perito criminal, né? O concursado. Então, o perito judicial, o perito nomeado, cadastrado no Tribunal de Justiça, igual eu sou, na minha fé pública, ali naquele ato, eu posso dar até voz de prisão de determinada situação que eu estiver vendo a manipulação do assistente técnico, introduzindo um documento falso. Né? Porque ali, para aquela atribuição, tem a fé pública. Então, o ordenamento processual, as pessoas têm que entender. O perito judicial, ele atua na esfera civil.
O perito criminal, que é o concursado, na esfera criminal. Em alguns casos, eu como perito que estou cadastrado, muitas das vezes, quando tem demanda na esfera criminal, eu atuo como perito do juiz na vara criminal. Aqui em São Paulo, entendeu? E eu não falo que eu sou perito criminal. Eu continuo falando o quê? O perito judicial. Porque aquele perito que está no Poder Judiciário, atender no artigo 156 do Código de Processo Civil, que é o perito do juízo. Aí vem lá embaixo o assistente técnico que aborda tanto no civil, no criminal, no tributário, no trabalhista, e assim por diante. Aí tem uma confusão, né? Eu que estou de fora acompanhando, eu vejo uma loucura, né? Que perito sai para fazer investigação, perito não investiga, perito ele diligencia. Se você vê, diligenciar o que é? É ser técnico. Perito não investiga. Então, Cleber, tem muitas... Tem umas coisas bagunçadas nos cursos aí que tá vendendo umas ilusões. Eu não vou nem dizer exatamente, né? Eu nem vou dizer exatamente, porque às vezes até enganam um pouco as pessoas, né? Porque Falou tudo. confundem as pessoas. Porque Falou assim, tudo. Muitas vezes elas associam o CSI, que elas veem na série, o nosso Crime Scene Investigator, são os peritos criminais. E o perito criminal, ele só se torna perito criminal por concurso público, não tem outra forma. Tá? Exatamente. Claro, tem outras previsões da lei, perito ad hoc, mas o perito criminal, que é aquele CSI que a gente vê nas séries, que é o que vai na cena do crime, que é o que pode mexer nos vestígios, que é o que leva os vestígios embaixo do braço, que analisa. Exato. Esse é o perito criminal. Os assistentes técnicos, todo o restante... Ele não pode chegar. Ele não pode... Os técnicos trabalham são documentos. Ele não trabalha, a via de regra é muito difícil. Claro, em alguns casos, quando tem que emitir um parecer, uma análise assim, em cima do material, mas muito da parte do funcionamento técnico é sobre documentos, né, Caio? Verdade, mas bem colocado. Sabe quando o perito assistente vai atuar no local de crime? Conforme o artigo 7º do Código de Processo Penal. Na reconstrução simulada, filho. Vai com o bonequinho embaixo do braço. Aí a gente vê esses cursos, o cara coloca o boneco, joga um monte de ketchup e fica lendo lá. Pô, para de palhaçada. Não é isso que a lei fala, não é verdade? Por quê? A perícia criminal vai lá. Uma coisa que você colocou lá no início é uma grande verdade. Quando eu entro como assistente local de crime, eu entro só para quesitar. Eu só quesito. Porque não existe, a lei não prevê que nós podemos pegar o corpo da pessoa e pôr ele de volta. E a reconstrução simulada é para trazer aquele fato ali, e a gente também só vai quesitar quesitos complementares, suplementares. Você entendeu? A gente vê uma brincadeira hoje aí, de querer vir para esse mundo, CSI, essas pós formando peritos criminais, que não é criminal coisa nenhuma, e não é perito coisa nenhuma, né? Que acaba distorcendo as pessoas, né? E a gente que está no meio, já atuando com perito sério, do juízo, sabe o que está fazendo? A gente observa. Eu já deparei, Kleber, com situação, perito criminalístico, com que era perito criminalístico judicial. Eu falei, que negócio é esse? E eu pedi para o juiz, peço que venha uma certidão do Instituto de Criminalística, o juiz, oficina do Instituto. Aí o perito assistente falou, não, eu sou perito assistente. Então, corrija. Você entendeu, Miller? Então, quando vem uma situação dessa, eu mesmo bato. Você entendeu? Para acordar, porque não é brincadeira essas coisas. Que a gente está ali numa busca do que é? Numa busca real para colocar o equilíbrio no direito. De que forma? Eu estou com um perito judicial na parte civil. Ele tem que entender que ele tem que vir me auxiliar, me trazer informações para lá no final, eu e ele laudar junto. Igual perito criminal. Eu vou te dizer uma coisa muito importante, é o seguinte, a grande maioria das provas, tá, elas são produzidas no inquérito. E aí... A gente está falando isso essa semana até. Essa semana a gente conversou sobre isso. Então, até estava lendo agora um livro que eu tenho lido ele, porque ele é muito grande, mas é um livro fantástico. Eu tenho lido que é a Teoria dos Jogos, do Alexandre de Moraes, que é um juiz, né? E ele já aborda sobre esse jogo, né? Porque é um jogo do processo. Tanto que no inquérito tu não pode falar em acusação nem em defesa, mas se tu não agir aqui,
tá? Algumas coisas não forem produzidas, fica muito complicado depois, fica bastante complicado. E é muito importante, às vezes, nós trazermos essas informações. Até um dos casos onde ele está atuando, eu estou uma semana que eu estou revirado aí, né? Que é um caso bastante polêmico, depois vai ser divulgado, já fui nomeado dentro do processo. Mas de que forma a gente consegue trazer, tá, esses elementos para a investigação, para que sejam observados? Podem ter coisas bastante importantes. E, às vezes, eu não vou dizer que eu não consigo acreditar, eu tenho uma admiração muito grande pela polícia, pelo Ministério Público, pela perícia, então nem se fala. Mas é inegável. Enquanto tu passa, às vezes, 15, 20, 30, 50, 60 dias debruçado em cima de um caso, a delegacia tem aquilo ali, daqui a pouco já entrou outro homicídio, já entrou outro, e já entrou outro. E como é que tu vai analisar? Como é que tu vai investigar tudo isso? E o clamor midiático ainda. Ainda viu a questão, o clamor midiático, que tira ele do foco de um processo. Você entendeu? Mas é nessa vertente, Kleber, que o perito assistente, ele entra, ele não pode fazer nada no inquérito, ele vai auxiliar, vai ajudar a trazer elementos ali para uma denúncia, para uma pronúncia, você entendeu? Quando chega no 422 do tribunal do júri, o bom trabalho que foi feito no inquérito, 422 acabou. Tem tudo ali. Atuasse do assistente técnico do próprio delegado. Exato. Exatamente. Tu me referiu de fazer atuações, isso eu ainda não fiz, eu fiz muito no Ministério Público. Claro, lá na perícia criminal era o tempo todo, né, atuando com os delegados. Mas falasse de auxiliar a investigação por parte da própria da delegacia. Como assistente técnico. Exatamente. Em inúmeros casos, questão de vídeo, áudio, chega algo da corregedoria, né, ou da Secretaria de Segurança Pública, para que eles cumpram. Não tem investigador ali que vai conseguir fazer aquela análise para o delegado. Ele não vai mandar para o Instituto Criminalística, porque o lapso temporal não vai dar. É para amanhã que eles têm que cumprir, ou para depois da manhã. Aí muitos me chamam, falam, Ricardo, já chegou o e-mail. Aí já pergunta, eles até perguntam qual os honorários. Eu falo, não, é pro bono, né? Gratuito. Aí eu já, faço ali, ele junta dentro do processo dele, no relatório dele final. Claro, tem que ter sempre aquele cuidado, e eu tenho estudado bastante, essa de um grupo de cadeia custódia, aí, até por convite, doutor Balém, boa noite. Sobre a cadeia de custódia, isso aí a gente já mencionou aqui no começo da transmissão, né? Tem que ter todo esse cuidado. Né? Daqui a pouco aquela prova, tu pode fazer todo um trabalho em cima de uma prova, se ela não seguiu todo aquele roteiro que está previsto na lei, nos artigos da lei, no 59, até se não me engano, 58, no 59, isso. Aquela prova pode ser considerada, ela pode não ser aceitada, né, pela quebra da cadeia de custódia. Ela acaba ficando o quê? Viciada, eivada de vício. Viciada. Mas, por exemplo, eu vejo uma atuação do assistente técnico dentro da lei, imagine uma atuação dentro da lei, que teriam plenas condições de prever a atuação da perícia criminal e do assistente técnico. Por exemplo, tem um arquivo em vídeo, esse arquivo ele é coletado pela perícia, né, a gente sabe aquela demanda que a perícia tem, daqui a pouco um delegado ele quer olhar o que tem naquelas câmeras, tu não sabe nem o que realmente tem lá dentro. Então tu teria que fazer um quesito para a perícia, mas tu não sabe nem o que tu vai quesitar. Exato. De ajuda do Caires, do Kleber. Olha, aquela prova, ela está preservada lá com a perícia criminal. Mas tu pode fazer uma cópia e disponibilizar. Eu sempre falei bastante sobre isso. Uma coisa é a preservação da prova, outra coisa são as informações que tem dentro dessa prova. Exato. Fundamentais, tanto para a investigação quanto para a defesa. Né? Da acusação, para a defesa, para a investigação. E às vezes, até em analisar aquilo, tu notar que não tem nada de interesse criminal, alguma coisa para o caso, e tu nem solicitar nada para a perícia.
que o que se faz, às vezes, que eu acho equivocado, é tu jogar aquela responsabilidade da investigação dentro da perícia criminal. Tu falasse muito bem sobre isso. Quer chegar lá pra ver se tu encontra alguma coisa. Não é assim que as coisas funcionam. Porque a pior coisa que tem para um perito criminal é quando ele não encontra nada. Porque quando não encontra nada, o perito fica criminal assim, eu não encontrei, não tem, ou eu não encontrei. Né? E aí tu fica naquela que é diferente de eu chegar assim, olhar, por exemplo, uma análise de vídeo e dizer assim, olha, é possível afirmar que nessas imagens dessa câmera é o Ricardo Caires dos Santos, de São Paulo, que é a figura que está ali trajando uma camiseta azul, caminhando em direção ao veículo? É possível? Aí está um quesito. Aí o que o perito vai fazer? Vai analisar aquele vídeo, vai pegar as imagens do Caires e vai afirmar se pode ser afirmado que ele é ou que ele não é. Exatamente. Ele tem que ter o quê? A motivação para fazer o trabalho. O objetivo da perícia é responder perguntas. Claro, preservar a prova, responder perguntas que sejam importantes para o deslinde de alguma dúvida. Falou bem. E muitas das vezes, o que acontece, quando chega o corpo de delito para a perícia, o objeto, ela já perdeu sua preservação. Vai contar dali e diante. E muitos advogados, muita gente não sabe isso. Como aconteceu? Com o lapso temporal? Foi da delegacia ou da delegacia? Questão de celular. O celular estava ligado? Qual período? Que hora que o rapaz foi preso? Que hora que... Você entendeu? Então, tem que saber fazer as perguntas, que a perícia criminal não tem bola de cristal. Não é? Uma pessoa bastante especial aqui, doutor Davi, advogado criminalista aqui do Rio Grande do Sul, está com um grande caso em andamento aí. Então, exatamente isso que nós estamos tratando, é sobre essas atuações, a importância dessa atuação da perícia criminal, não só da perícia criminal, dos assistentes técnicos, mas da advocacia investigativa e defensiva no inquérito. Exatamente. Essa atuação, que qual é o objetivo? Realmente é trazer as verdadeiras informações, porque às vezes existe uma certa precipitação, às vezes, na investigação, até para aquela celeridade de querer concluir o inquérito e não ter levantado todas as informações ou ter pedido todos os exames que podem ser fundamentais, não tanto para a acusação, mas também, em especial, para a defesa. Né? Exatamente. Muitas das vezes, o clamor midiático pega aquele delegado ou aquela equipe de investigador que quer chegar a trazer informação, não tem técnica nenhuma. A gente pega lá, no caso do Atu, prints de Facebook, porque uma pessoa falou que é parecida, ele coloca, não faz nem nada de projeção, pumba, vai lá e já pede a prisão. Aí depois entra os assistentes técnicos, faz o reconhecimento facial ou comparação só, já mostra aqui entre eles, a hélice da orelha é assim, do outro é assim. Aí o juiz fala, doutor delegado, o senhor não viu isso? Aí ele fala, eu não sou perito. Aí a gente, assistente técnico, mostrou. Olha só, né? Por isso que é muito interessante o assistente. Olha aqui, Carlos, eu acho que é até interessante aqui, ó. O pior é que os juízes não dão a importância devida a esses detalhes da cadeia de custódia. Cadeia de custódia é um assunto que nós vamos falar e vamos falar muito. Não só no nosso curso, né, Carlos? Mas assim, os processos hoje vão abordar muito isso. Eu vou lembrar um caso aqui do Dr. Domingos Toqueto, que é uma das nossas grandes referências, autores aí, que ele me citou um caso bem clássico. O perito analisando uma embalagem de um projetil, que ela tinha várias marcas de grampeador. Cadê a cadeia de custódia, cara? Eu abro, pego o vestígio, grampeio, entrego para outro. Cadê a cadeia de custódia? Ou então, às vezes, tu encaminha um projetil, uma munição, mas de onde é que veio isso? Apareceu da onde? Isso aqui está fotografado na cena do crime. Hoje, o Rio Grande do Sul, isso aí eu falo com conhecimento de causa, porque uma das coisas que nós batemos muito aqui, quando a gente esteve na direção do GP, e hoje acho que a cadeia de custódia do Rio Grande do Sul claro, evoluiu muito para mim, acho talvez uma das melhores do Brasil, até porque quem começou a dar aulas de cadeia de custódia foi uma pergunta do próprio Rio Grande do Sul, só que tem um não adianta se forem se apropriar das provas sem passar pela perícia criminal primeiro, acabou a cadeia de custódia.
Cadê a cadeia de custódia? Quebrou. A prova, ela é primeiro da perícia e depois ela é da investigação. Exato. Então, isso aí traz a credibilidade, a aceitabilidade dessa prova. Sob pena de nós fazermos toda uma investigação, fazer todo um trabalho pericial e aquela prova não servir para nada. Aí vou dizer, a defesa vai derrubar. Mas não é. Às vezes a defesa tem grande interesse em que aquela prova seja preservada, porque aquela prova ela vai servir lá na frente. E depois, quem pode talvez derrubar? De acordo com o interesse. E aquilo que nós estamos falando. A teoria, os jogos, acusação, defesa. Caso do Michel Temer. Quando for conveniente, o Ministério Público vai derrubar a prova. E ao contrário também a defesa. Então o que tem que ser feito? O que prevê a lei, a 13964 de 2019, que se siga a cadeia de custódia e que deixe a perícia fazer o trabalho dela. Exatamente. Exemplo, o caso do Michel Temer. Que deu veredito sem ter a prova técnica. E a capacidade postulatória para aquela perícia era a Polícia Federal. Você entendeu? Então, eles querem inverter muito, né? Quando tem um interesse entre eles, querem mudar o ordenamento do processo. E quando entra um assistente técnico, atuante, que sabe o que faz, fala, opa, calma aí. Ela tem que andar dessa forma. O rito é esse, que é chamado lá, o rastreamento dessa prova. A prova está aqui. A gente tem que rastrear a rastreabilidade da prova. Como ela se originou. Não é verdade? Por exemplo, eu fui perito local há bastante tempo. Então, o que a gente faz lá no local, cara? O que a gente faz lá no local? E uma coisa que a gente estava fazendo aqui na cadeia de custódia é de botar o identificador até no próprio cadáver. Porque eu vou dizer, a gente teve caso aqui de troca de cadáver, de entregar o cadáver errado para a família. Olha só. Olha o que é. A gente está falando de uma coisa que é um cadáver. E trocar um homem por uma mulher. Eu vou te dizer. Olha só. Claro, eram carbonizados, tem uma série de coisas, mas assim, se tivesse um lacre, se tivesse isso aí no corpo, de uma certa forma, certamente isso aí não ia ser entregado errado. Eu estou te falando um absurdo dos absurdos, e isso aí acontece. Né? Então, quer ver um exemplo? Eu vou chegar numa cena do crime e vou coletar, e não, por isso que todas aquelas coisas que a gente vê nos filmes, e que talvez nós vamos abordar isso no curso agora em dezembro, foi que aquelas plaquetinhas. Por que eu boto uma plaqueta para cada vestígio? Eu identifico e fotografo cada estojo. Daqui a pouco, vamos supor uma cena. Eu tenho duas pessoas que atiraram. Tá? Eu tenho os estojos que estão para o lado de cá e os outros que estão para o lado de lá. Se eu pego tudo aquilo e boto tudo dentro de um saco e entrego, e depois, quando eu vou analisar na ponta, mas onde é que estava isso aqui? Eu tenho alguns casos que eu olho que eu não sei nem onde é que aquilo estava posicionado dentro da cena. Então a gente tem que fica vestígio. Porque o que vai acontecer? O perito do local, ele vai fazer essa coleta, vai lacrar aquilo, vai fotografar aquela embalagem, vai fotografar aquele lacre, vai fotografar aquele elemento de prova. E um exemplo de munição é clássico. Quem é que vai analisar aquela munição depois? É o perito lá da balística. Então o que vai acontecer? Quando chegar lá na balística, aquela embalagem, ela tem que estar lacrada, fechada. E o que vai acontecer? Ele vai abrir, e também tem outra coisa, a gente não pode abrir uma embalagem simplesmente por abrir, tem que ter uma justificativa para abrir uma embalagem da perícia. Uma ordem, né? Ele vai abrir, vai analisar, vai pegar aquela embalagem, vai botar dentro de outra embalagem e vai lacrar de novo. Aquela embalagem original, ela vai acompanhar até o final. E o lacre também. Não é isso? Por quê? Isso é raro. Utilizando um projetil onde é que estava esse projetil? No tal lacre. Aí que está a rastreabilidade. Tem pessoas que não entendem. Porque você abre o lacre, vamos supor, tá o assistente técnico. Na hora eu vou acompanhar. O perito oficial abre lá o lacre, tira o aparelho celular. Aí depois que foi feita a extração, ele vai, pega um novo saco, lacre. Aquele saco e o lacre é posto lá também. E fotografado. Exatamente. Ali está preservado. Ali me garante. Já aconteceu o caso, a família fala, você não anotou por quê? Eu não posso anotar. Por que você não bateu foto? Não tem autorização judicial para bater foto. Você entendeu? Quer ver um outro exemplo? Vestígios biológicos. A própria embalagem do vestígio biológico, o que a gente bolou aqui no Rio Grande do Sul, e o pessoal deve estar agora, tem que ver, mas possivelmente está implementando. Tu vai ter uma embalagem e ela tem que ter um lacre.
Daqui a pouco a gente conhece esse sangue, ele está lacrado. Tu abrir aquilo ali, tu vai gerar uma nova embalagem, tu vai gerar um novo lacre, e isso aí vai ser preservado. Exatamente assim, ó, mais do que o mérito do que está sendo feito. Então, tu imagina o trabalho todo que é feito, de uma análise, dos exames, da emissão de um relatório, e daqui a pouco aquela prova não é aceitada porque ela foi derrubada pela cadeia de custódia. Exatamente. No momento que eu defini no artigo que eu escrevi, que é assim, ó, os vestígios, eles contam uma história. Tá? E a cadeia de custódia é a história desse vestígio. Né? Porque Isso mesmo, exatamente. Provas, esse artigo escreveu sobre isso, a história das provas e as provas da história. Porque o vestígio, eles vão contar uma história. Mas cada vestígio daquilo ali, ele também tem essa história. E ela tem que se conseguir ser resgatada. Eu tenho que chegar lá na ponta e saber todo o caminho. Kleber, atendi o local do crime, hora tal, local tal, o que tem dentro desse saco? Ah, tem uma munição assim, assim, assim. E aí eu vou passar pro próximo. O próximo vai receber, ele vai botar isso dentro dessa cadeia de custódia. Né? Exatamente. Celebrar isso, tem pergunta aí? Tem perguntas? Uma extração com conversas deletadas do aparelho celular. Isso é um absurdo, doutor Davi. Então, assim, ó, eu vi casos, assim, ó, em se ligar, a gente comentou isso, tem um programa do meu outro, eu tenho ali no YouTube, que é o Cientistas Forenses, a gente fez um programa de informática forense. Só umas feras aí, doutor Marcelo Sampaio e outros colegas aí da Polícia Federal, em relação o que tu faz com o celular? Tu liga, tu desliga, tu tira o chip. Então, tira a bateria. Botava o dedo do saco e eles ligavam o celular com o celular embalado dentro da cadeia de custódia. Então, até tem alguns procedimentos para impedir que seja feito isso. Exato. Daqui a pouco eu pego o celular, instalo o sistema do celular, ligo, entendeu? Então, tem todos os procedimentos, e em se tratando de que o doutor Davi falou, é uma extração, conversas deletadas. Né? Daqui a pouco tu pega o telefone e vai começar a mexer no telefone, tu vai mexer no computador. Dependendo do que está se tratando, tem alguns casos que a gente trabalha aí com pedofilia, outras coisas. Os caras, eles têm uma comunidade, né, Carlos? Exatamente. Debaixo do oceano que eles falam, né? Ele tem um software lá, bomba, que tu vai ligar, vai mexer lá, ele vai excluir os vestígios. E tem os gatilhos que possam fazer isso. Né? Exatamente. Cara, isso é o nosso horário. Hoje já estourou? Bastante disputado. Sensacional. Não, sensacional. Eu tô uma saudade do amigo de encontrar agora em Porto Alegre, 12 e 13. Verdade. Então, o nosso Criminalística 360 é um projeto que está nos ajudando aí. A ideia da gente enxergar a perícia criminal. Nós vamos trabalhar sobre isso, cadeia de custódia, simulação de cena de crime, vamos trabalhar de acidente de trânsito com morte, documentos, tu vai tratar isso sobre áudio e vídeo, eu também vou tratar sobre vários casos de repercussão. Tem uns casos aí que eu vou tratar que o perito disse que foi da frente para trás, o legista disse que foi de trás para frente, como é que a gente lida com isso. Exatamente, os procedimentos, né? Do assistente técnico. Até um dos livros que eu tenho aí é sobre metodologia e procedimentos, né? Toda essa. Mas então, te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço. Deixo contigo aí as palavras finais e a gente pode encerrar. Eu agradeço a rica oportunidade aí. Estamos aí, de uma certa forma, ajudando o povo, né? As pessoas aí, a comunidade nessa esfera judicial, que é muito difícil, né? Quem está sendo aí imputado um crime, como atuar, como auxiliar, né? Aqueles que queiram atuar como perito de verdade, perito judicial ou assistente técnico ou concursado, explicamos aqui qual que é o ordenamento. Então aqui vai saber que trabalhar, colocar esse boneco embaixo do braço e jogar no chão ali, é só coisa de você sair. Quem pode fazer é a polícia criminal, nós assistente técnico, só acompanhamos e quesitando. O que é quesitação? Perguntas. Então é isso. Agradeço a rica oportunidade, meu irmão. Saudade de você também. Louco para te dar um abraço no você, no Eduardo aí. Vai ser muito legal o dia 12 aí. Vou estar com vocês aí no Rio Grande do Sul. Ó, lembrando, quem assistiu, fizer inscrição, eu vou estar levando as canecas aqui da Ricardo Carlos para vocês aí, ó. Ó, já saiu lá do 360, né, Caio? Exatamente.
tática do Davi, eu tenho que separar uma para ele aí já. Aí é 24/7 aí num caso complicado. Tá, sensacional. Tá? Boa noite. Boa noite a todos. Aí fica o convite para o nosso curso aí, os falantes. Tá? Grande abraço. Tchau.